cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo Nascimento. Já estamos com a nossa conversa literária no ar, isto mesmo, saudações azul marinho, saudações poéticas, já estamos aqui com a nossa conversa literária. Muito obrigado a você que já está conectado conosco, Conversa Literária, hoje, quarta-feira, 24 de março. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente retoma para a gente dar prosseguimento à nossa conversa literária. Vamos mais um pouquinho. Deixa eu colocar aqui para rodar a nossa vinheta. Cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo Nascimento. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência, já estamos de volta. Lembrando que hoje teremos também o Giro Cultural, isto mesmo. Você sabe o que é o Giro Cultural? É um quadro que nós desenvolvemos para este programa Conversa Literária de 2021, isto mesmo. Então, você que está assistindo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E temos também uma forma de colaborar com o nosso programa Conversa Literária. Sabe como? Marcando um amigo, compartilhando, curtindo e comentando, porque temos que divulgar cultura, diversão e arte. Você pode estar acompanhando as nossas conversas também lá no podcast, no YouTube. Você procura Conversa Literária ou Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. Já temos aqui conectada Carla Freitas. Professora Carla, boa noite. Obrigado aqui pela sua audiência. Deixa eu ver quem mais. Tem algumas pessoas já participando conosco. E hoje nós temos a presença do ilustre professor Francisco Damasceno, professor Damasceno, lá da Universidade Estadual do Estado do Ceará, que é a nossa UES, gloriosa UES, e também Ingrid Monteiro. Saudações, Ingrid. Ingrid, que tem colaborado conosco nas pesquisas acadêmicas e, com certeza, vai deixar uma grande contribuição nesta noite na conversa literária. Ainda hoje teremos o Giro Cultural, que o Giro Cultural é direto lá de Belém do Pará, com o Sandro Melo, isto mesmo, guarda municipal Sandro Melo do Pará, tem um vídeo que vai rodar durante toda a nossa conversa aqui na Conversa Literária. Pois bem, vamos chamar agora para a gente conhecer um pouco sobre os nossos convidados, não é isso mesmo? E eu pergunto aqui aos senhores e às senhoras que já estão conectadas e conectados, deixa eu ver aqui, sobre o nosso tema da conversa. Hoje, o professor Damasceno e a pesquisadora Ingrid, ambos. Gratulações, deixando aqui nossos agradecimentos, né? Também historiador, eu também aqui tenho aqui a honra, né, de dizer que também faço parte desse quadro de historiadores. Boa noite, professor. Boa noite, Ingrid. Boa noite. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Ingrid, minha querida amiga. Boa noite, professor. Todos que nos assistem, fraternal abraço. Ótimo, muito obrigado pela presença, né? A presença da senhora Ingrid, ou senhorita, né? E também o professor Damasceno, e todos que estão acompanhando a gente pela primeira vez, cadeira cativa, já tem alguns comentários, vão colocando aí os seus comentários para que a gente possa estar registrando a sua presença. Então, professor, eu gostaria de fazer uma velha pergunta aqui na Conversa Literária. Daqui a pouquinho a gente passa a palavra para a Ingrid. Professor, quem é o nosso convidado de hoje? Quem é o nosso amigo professor Damasceno? O senhor. Essa é uma pergunta, ao mesmo tempo, fácil e difícil de responder. Mas, basicamente, eu sou um sertanejo que nasceu na cidade, filho de um casal metade paraibana, metade cearense, portanto, com um pé na Paraíba e outro no Ceará, mas já nascido na cidade,
numa Fortaleza que nos anos 70 era uma cidade pequena, uma cidade interiorana, e que, portanto, guardava nos rincões da periferia, bairro onde moro até hoje, Mejana, as características do nosso sertão. Então, sou um professor da universidade, sem sombra de dúvida, fiz especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, morei em outros países, mas me sinto mais cearense do que nunca, mais sertanejo do que nunca, e estou completando o meu ciclo de vida, pesquisando as coisas que eu amo, as coisas que eu gosto, e aprendendo com a cultura popular, né? Sobretudo a cultura sertaneja. Popular não é só o sertão, popular também é da cidade, mas aprender com a cultura sertaneja. Então, sou um amante da nossa cultura e, ao mesmo tempo, um aprendiz, como aprendo Ingrid, como aprendo com você, meu caro amigo Reginaldo, como aprendo com todo mundo. Estou aqui, aprendendo e ensinando, como diria o velho mestre Paulo Freire. Muito bem, professor, né? A satisfação, uma grande honra em tê-lo. Inclusive, já esteve nesse nosso canal, né? A participação, sendo transmitido no YouTube, retransmitido também através do podcast, né? Muitos professores da nossa gloriosa UES, né? Já vieram por aqui, participou conosco, contribuiu através desse canal que a gente tem, graças a Deus, alcançado, né? Não somente os municípios, o estado, mas algumas vezes um convidado ou outro a gente consegue também partir, como foi para Portugal, né? Tivemos uma transmissão e que chegou ao público de Portugal. Então, isto é importante para a cultura. E, realmente, sem sombra de dúvida, a gente fica muito lisonjeado com a sua presença. Mas daqui a pouquinho a gente retoma aí o assunto com o senhor. Vamos agora conhecer a nossa amiga Ingrid Monteiro. Boa noite, Ingrid. Já temos aqui Carla, a professora Carla, temos aqui o Pereira Júnior. Boa noite a todos. Olha aí, grande Pereira Júnior. A Kelma Cardoso, minha esposa, também colaborando, sempre participando conosco. Literalmente uma noite histórica. Verdade, Kelma. Aí temos aqui a Tuana Moura. Boa noite. Deixa aí seu recadinho, que ao longo da conversa a gente vai registrando. E aí, Ingrid, conta pra gente, quem é a nossa convidada de hoje? Com você. Boa noite, Reginaldo. Boa noite a todos que estão acompanhando. Agradeço a presença de todos e também do professor Damasceno, meu amigo e orientador. Eu sou uma jovem aprendiz, acho que dá para dizer que sou jovem ainda. Nascida no Sertão Central, mas criada aqui em Fortaleza. E sou estudante concludente do curso de História da UES e trabalho com mulheres cantadoras e a cantoria de repente. Perfeito, muito bem, Ingrid. Então a gente vai já conversar um pouco, né, sobre essa perspectiva da mulher dentro desse rol, né, que é a cantoria, de que forma tem a sua contribuição nessa área que a gente tanto preza, como o professor Damasceno falou, né, as raízes, e a gente vai agora puxar uma conversa com o professor. E aí, professor, vamos agora com o senhor, daqui a pouquinho a gente retoma aqui com a Ingrid. Aguarda aí no estúdio virtual, Ingrid. Ok. Professor, vamos aqui para a sua exposição, né? Esse diálogo que a gente vai fazer para esta noite. E tenho aqui algumas publicações que o senhor já realizou, né? Inclusive nos presenteou aqui para a conversa literária, né? Deixa eu compartilhar aqui com os amigos versos quentes e baiões de viola, né? Cantorias e cantores no Nordeste brasileiro do século XX. Então, deixo já a palavra para o senhor, para que o senhor possa explanar para a gente esse tema tão importante, tão rico para o nosso Brasil. Fique à vontade. Meu amigo Reginaldo, eu queria começar lendo... Eu também publiquei as obras do Siqueira de Amorim. Siqueira de Amorim, um cantador que veio da região do Cariri e começou a trabalhar nos jornais, e com o tempo ele começou a escrever esses jornais. No dia 10/9/1960, ele escreveu uma crônicazinha chamada Definições da Saudade. Nessa crônica, ele publicou 2 versinhos do Antônio Ferreira, que era um cantador
não era letrado, não tinha, né, formação em escola. Sobre a saudade, eu queria começar com isso. Quem quiser plantar saudade, primeiro escalde a semente. Plante numa terra enxuta, num dia de sol bem quente. Pois se plantar no molhado, quando nascer, mata a gente. A saudade, aí a resposta do seu antagonista na ocasião. A saudade é um parafuso que, quando rosca, não cai. Se só entra se for torcendo, porque batendo não vai. E quando enferruja dentro, nem distorcendo não sai. A nossa cultura popular produz sabedoria para cima da beleza estética, né? E é isso que me chama a atenção e é isso que eu pesquiso, né? Há uma dimensão do belo, esteticamente belo, porque é bonito, a gente gosta de ouvir, nos deleita, mas ao mesmo tempo e acima de tudo é de uma sabedoria sem precedentes, né? Assim, consegue traduzir as nossas formas de pensar, que são, na sua grande maioria, formas simples, né? Dinâmicas, que têm a ver com as muitas expressões que a gente encontra para traduzir a nossa vida. É isso que eu acho bonito na nossa cultura, né? Quer dizer, há uma potência vital, né? Uma energia de vida muito grande e que é traduzida por esses poetas populares, né? Eu investiguei isso ao longo do século XX, esse livrinho que você mostrou, e continuo pesquisando isso hoje, agora com os meninos muito jovens que continuam fazendo esse tipo de trabalho. E é uma coisa que me chama muita atenção, dando aula na universidade, o primeiro semestre, há alguns anos atrás, sempre tinha pessoas que vinham do interior, né? Então, há uma caracterização aí da migração no nosso estado e tal. Mas, para além disso, com essa migração, vinha também o afeto pelas coisas do sertão. Não só o cuscuz, o baião, a tapioca, o couro, o bode, a buchada, enfim, toda a nossa cultura gastronômica, que tem uma influência forte, né? De sírios e libaneses, é uma coisa que ainda não foi devidamente explorada na nossa cultura, na nossa historiografia, mas temos uma forte influência de sírios, libaneses, enfim, das Arábias, como a gente diz, de modo geral. Aliás, Damasceno é uma corruptela de Damasco, portanto, a origem do meu nome e de toda a minha família no sertão de Morada Nova tem a ver com isso. Então, a gente não conhece, a gente não sabe. E os cantadores, né, têm essa função de veicular informações, de traduzir essas e tantas outras questões da nossa cultura que são extremamente relevantes. E eles estão fazendo isso com muita frequência, né? E traduzindo, como disse, não só os elementos gastronômicos, os elementos literários, mas os elementos da cultura como um todo. Essa, sim, nos interessa porque ainda não foi devidamente encarada por nós. E aí, nesses últimos anos, o que eu tenho observado é que cada vez menos a gente tem a presença desses nossos alunos oriundos do sertão. Em parte porque não estão mais migrando, em parte porque as universidades hoje já estão nas cidades do sertão, mas também, em parte, porque há cada vez mais uma dificuldade dessa entrada. E aí o que acontece? A gente tem uma cultura cada vez mais americanizada, a gente conhece mais, por exemplo, de Beatles, Rolling Stones, de bandas e de pop stars, do que da nossa própria cultura. Não que isso seja ruim, isso não é ruim, a gente tem que conhecer, mas que a gente também deve conhecer, pode conhecer e deve valorizar esses nossos ícones, né? Esses nossos grandes cantadores. E aí não estou nem falando dos mais conhecidos, como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Marinês, não, estou falando de outros tantos, Geraldo Amâncio, né? Aqui, né? Do Ceará, né?
Pedro Bandeira, né, Moacir Laurentino e tantos outros que estão aí, né, distribuindo poesia gratuitamente e enriquecendo o nosso dia a dia. Enfim, trata-se de um equilíbrio entre as nossas formas de sorver conhecimento, porque a cultura popular é fundamentalmente produtora de conhecimento e a dimensão estética, essa que recobre com beleza, né, com deleite, é apenas a cereja do bolo. O mais importante, no meu modo de ver, é a sabedoria que ela traduz. Eu vi que você deu uma entradinha aí, Reginaldo. Se você quiser intervir, para não ficar falando aqui feito... Não, fique à vontade, professor. Nós estamos aqui atentamente, né? Os internautas que estão contribuindo, participando conosco, também pode deixar sua participação através dos comentários, pois, vez ou outra, a gente coloca aqui o postzinho aqui. Boa noite, Gabriel. O Gabriel aqui é meu filho, sempre também conectado, né? Gabriel tem 11 anos, mas ele está conectado conosco e colaborando também na juventude. Pois, professor, nós temos aqui, como o senhor muito bem falou, né? Aqui, os jovens que estão chegando na UES, chegando na academia, seja na UES, na UFC e outras instituições, né? O senhor falou sobre essa vinda, né, do interior. Inclusive, tem projetos aí de grande importância para a UES, que é também adentrando, né, digamos assim, o interior, para que esses projetos de extensão, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, que é a questão da pandemia, com as tecnologias sendo bem utilizadas, a gente tem alcançado também outros campos que outrora não alcançávamos, não é verdade, professor? Então, o senhor pontuou aí, bem importante, a respeito da questão da culinária, né, da valorização desse saber popular. Né? Muitas vezes, quando a gente vai pergunta para a Ingrid, daqui a pouquinho a gente faz em relação à participação da mulher nesse processo. Mas aí eu deixo o senhor bem à vontade para dar procedimento, daqui a pouquinho a gente faz alguma outra intervenção. Olha, eu lembro muito de um grande amigo meu, a quem admiro demais, professor do IFCE na cidade de Baturité, Roberto Araújo. Ele trabalha justamente com essas dimensões históricas da nossa gastronomia. Então, ele não trabalha apenas com o prato, mas com a história que aquele prato tem. Isso é importantíssimo para a gente, como a nossa história é importante, né? Nós ocupamos, de alguma forma, né, os leitos dos rios, né, a partir do gado, para interiorizar. E depois ocupamos as estradas para nacionalizar. E pelas estradas ocupamos São Paulo, ocupamos o Rio, ocupamos Recife, enfim, nós ocupamos o mundo. Né? Esse é um traço da nossa cultura que a gente tem que ter em consideração. Né? Nós temos aí um perfil em que pese que alguns autores, né, falam que de uma invenção do Nordeste, de um Nordeste conservador, de um Nordeste que se ressente de não ser industrializado, o que nós temos é um povo sertanejo, né, que migrou para diversas partes do mundo, que ocupou essas diversas partes do mundo e que levou consigo sua cultura. O meu avô, Candango, em Brasília, né, foi com seus 7 filhos, né, saiu da Paraíba, né, de Catingueira, terra de Inácio de Catingueira, onde meu amigo Edmilson Teixeira, pesquisador de Rogaciano Leite, esteve comigo, e foi para o Rio, depois do Rio foi para Brasília, lá se colocou, criou seus filhos, teve uma segunda família, mais filhos, e onde faleceu. Mas um paraibano que nunca esqueceu das suas raízes, que nunca esqueceu das coisas que gostava. Então, eu lembro do meu avô, todo dia, depois da sua pratada de feijão, sabe, com bodezinho bem feito, com pirão, raspando a rapadurazinha dele para comer com cuscuz e leite. Esse é um traço da nossa cultura. Como é um traço da nossa cultura, né, o verso em sextilha, como é um traço da nossa cultura, essa característica dessa poética. E aí, quando eu falo de poética, não estou falando só do estilo de escrita, mas estou falando de uma forma de sorver a vida, de sorver a poesia,
que é muito característica nossa, de tal modo que a gente reconhece o dedilhadozinho da viola, não é, Ingrid? Quando se começa, e a gente vê algumas pessoas lacrimejando, olha, meu avô escutava isso, meu pai escutava isso. Essa é a memória afetiva que nos vincula a esse passado ao qual nós não estamos diretamente ligados, nós, pelas nossas próprias experiências, mas estamos vinculados afetivamente. A poesia nos coloca nessa dimensão, né? Uma dimensão da estética, essa dimensão do belo traduz para a gente aquilo que está na nossa historicidade, na nossa história, na nossa trajetória de vida. Se a historicidade é a coisa de uma época, de um momento que a gente vive de forma muito específica, por outro lado, trajetória, ela atravessa, minha trajetória de vida atravessa a vida do meu pai, da minha mãe e do meu avô. Como a do meu avô atravessa a da minha filha, que já nasceu na cidade, que já faz aulinhas de inglês, que já está aí toda empolgada com esse monte de termos e de expressões que são típicas dessa época. E aí, qual é a conclusão a que podemos chegar para resumir o enredo? Que a nossa poesia ela pode traduzir de forma muito eficaz tanto isso que a gente vive no mundo urbano contemporâneo, como pode traduzir também aquilo que os nossos antepassados viveram. Quando eu falo de antepassados, falo dos nossos pais, nossos avós, né, bisavós, falo das nossas carreiras no sertão, dos nossos banhos de açude, falo eu não sei se vocês experimentaram isso, mas falo da nossa garapa de mel, de jandaíra com farinha. Estou falando disso. E falo também das grandes cidades. E falo também do que cantam os nonás, por exemplo. Vou alterar uns dígitos no meu RG, né? Mudar de SIC, de caixa postal. Quer dizer, falo desse fantástico também que a gente usa da televisão, da internet, que a gente está usando sem, em momento nenhum, deixar de compartilhar e viver isso que a gente tem. É dessa sabedoria que eu estou falando, essa sabedoria que eu busco, né? E que tem dimensões que a gente vai descobrindo devagarzinho, né? O que é belo, justamente por isso, porque é uma coisa que não tem tempo, não está datada, ela atravessa as linhas de tempo, ela atravessa as fronteiras geográficas, ela está na cidade, está no campo, ela está numa espécie de limite entre esses universos que a gente fez separados, mas que na realidade são muito próximos, né? que são muito íntimos, né? A gente separou, mas a separação de fato não existe, né? Eu sou da cidade e sou ao mesmo tempo do sertão. Eu sou do universo virtual e ao mesmo tempo do universo do concreto. Eu sou da cantoria pé de parede, do cantador aqui, como sou do forrozinho, né, chamado pé de serra, da lambada, do almocinho, da guitarrada, que hoje em dia está na moda lá no norte, como sou também, né, das serenatas do interior mineiro, e aí as serenatas com vários violões e aquela poética toda, que é um pouquinho diferente da nossa, que também é de uma cultura popular que nos pertence, que nos atinge, que nos afeta. É uma afecção, literalmente. Desculpa, eu acho que eu falei demais. Enquanto você está falando aí, né, e são traduzidos com muita propriedade, essa poesia, né, a gente fica pensando aqui também, né, sobre aquele cheirinho do mato, né, aquele momentozinho de manhãzinho que dá aquele mugido por 4h30, 5 horas da manhã, em seguida e tem aquele leitinho morno. Então, tudo isso vai passando aqui na mente, né? Como é gostoso a gente ouvir, né? O senhor colocando, a gente fica imaginando essa questão da participação, né? Lá realmente do interior, que esse interior, como a gente colocando em poesia, está dentro de nós. É um pouco até redundante, né? Mas nós possamos sim captar que aqui na cidade, apesar de todo esse movimento, né, mas a gente tem que se reportar ainda a esse interior, né? É tanto que algumas cidades, com sua imensidão tecnológica, investimentos, mas aquela raiz
permanece. E aí, professor, só dando aqui um breve envio, nós temos aqui o Pereira Júnior, né? Professor, o senhor poderia comentar um pouco a geração de cantadores e apropriação que é feita por eles, né? Dessas nossas tecnologias e redes sociais. Daqui a pouquinho o senhor faz esse comentário, para que a gente possa aqui mandar o alô, né? Para algumas pessoas que estão participando conosco. Saudações aqui, Joaquim Silva, Itaguari, ele que faz parte aqui da Academia Maracanoense de Letras, a qual eu e a Kelma Cardoso, minha esposa, também temos a honra de participar. A deputada federal estadual, Fernanda Pessoa, está compartilhando conosco nesse momento, está assistindo aqui ao vivo também. O Neville Soares, saudações Azul Marinho, Neville. Inclusive, um alô para o aniversariante da minha guarda municipal, que é o Francisco Roosevelt, também está conectado. E todos que vocês já estão participando, né, deixa aí seu comentário para a gente poder registrar. Então, professor, é muito gostoso, né, ouvir esse momento, com tanta suavidade, apresentando esse cenário para a gente. E aí eu lembro, né, de um grande amigo, que inclusive está aí no seu outro livro, né, que é justamente o Dimas Mateus, cantador Dimas Mateus, né? A nossa amiga também, Dona Lúcia, está participando, posteriormente estará compartilhando conosco. E daqui a pouquinho eu vou deixar a palavra para o senhor para responder aqui sobre a nova geração. Mas eu tenho que chamar a nossa amiguinha que está aqui conosco, Ingrid. Agora a pergunta é mais específica. Como, né, tem esse movimento da mulher na cantoria, né? Então você pode explanar também sobre esse papel fundamental, né, que não é somente aquela mulher que está colaborando com o esposo na cantoria, mas também fazendo parte de repentes, né, e de tantas outras prosas que muito bem colocou o professor Damasceno. Fique à vontade. Bem, obrigada pela palavra. Eu gostaria de iniciar um pouco falando sobre como eu cheguei, né, até essa temática. Eu sou de uma família de cantadores, começando por citar meu avô, Luiz Monteiro, meus tios Luiz Gonzaga, Damião Monteiro, José Monteiro, e eu vim dessa tradição que quando eu era mais nova eu não tinha muita percepção ainda do valor que teria para mim, né? Não entendia muito, mas principalmente uma coisa que me chamou a atenção quando eu entrei na universidade, estava procurando por um tema para pesquisar, tive contato com o professor Damasceno, fiquei de surpresa dele estar trabalhando esse manifestação cultural tão requisitada quanto outras que a gente vê por aí, mas quando eu tive acesso ao livro dele, foi que eu vi pela primeira vez duas cantadeiras, que é Mocinha de Passira, São Mocinha de Passira, e Angelita Cantadeira, que já faleceu, e eu não tinha ainda essa noção que mulheres também faziam poesia, e elas poderiam estar atuando e contribuindo tanto quanto os homens nessa área, né? Então eu comecei a conversar com ele, comecei a pesquisar, vi que apesar de ser minoria, existem sim mulheres cantadeiras. Eu, que cresci numa realidade onde as mulheres no cenário da cantoria estavam nos bastidores, ou servindo os cantadores, ou acompanhadas, assistindo, mas mesmo a presença dela no público era um tanto condicionada à presença do companheiro. Era muito difícil ver uma mulher que fosse sozinha ou que fosse com suas amigas para assistir a cantoria. E hoje já é mais comum, mas a gente ainda não vê com tanta frequência se comparado ao oposto, né? Então, comecei a pesquisar, comecei a entrar em contato. A inserção nesse campo é algo interessante porque a gente não tem como ser só pesquisador, né? A gente passa a apreciar, a gente passa a fazer um trabalho etnográfico que requer um envolvimento com essas pessoas, até para a gente ser aceita em relação ao trabalho que a gente está fazendo. Então, eu comecei a ter mais comunicação com os cantadores que me ajudaram bastante, Raulino Silva, Regis, Jário, Jefferson. Eu não queria nem citar, porque a gente acaba esquecendo, mas eu tive a ajuda de vários cantadores, Rogério Menezes, para mapear essas mulheres, né? E a partir do contato que eu fui tendo com as primeiras, eu fui chegando
ao nome de outras, e me surpreendi que realmente existem, e algo que eu percebi nas minhas pesquisas é que existe uma lacuna historiográfica quanto à atuação da mulher enquanto produtora de cultura, né? Enquanto autora, tanto de cordel como de cantoria, de improviso, né? E como o professor estava falando sobre a arte traduzir esses aspectos da nossa história, da nossa sociedade, e ela traduz um pouco dessa exclusão, dessa invisibilização da mulher, né? Uma coisa que o João Miguel Manzolino, o professor conhece esse autor, Saltchuk, eu não sei se estou pronunciando certo o nome dele, ele fala que o repente ele instaura uma dependência mútua entre os cantadores e a questão do desafio, que é o duelo, né? A cantoria ela acontece em dupla, ela é duplada. E ela instaura esse duelo, esse desafio, que é o canto alternado, onde um vai mostrando, querendo mostrar para o público quem é o melhor e tal, mas isso também gera uma dependência mútua entre eles. O repente só acontece, o improviso só acontece dessa forma, né? A disputa e a dependência. E esse desafio, ele traz muitas vezes na narrativa aspectos que reforçam um estereótipo de masculinidade, e a gente vê isso até nos registros antigos, que existem registros de cantadeiras desde o século XIX. Alguns pesquisadores trazem isso meio que timidamente, são registros não tão amplos, mas Rodrigues de Carvalho, Leonardo Mota, Câmara Cascudo, trazem registros de mulheres como Francisca Barroso, que era conhecida como Chica Barrosa, Maria Tebana, Zefinha do Chambocão, e a gente não sabe, não tem muito registro delas, mas tem narrações e reproduções dos versos que elas criaram, produziram em duelo com outros homens. E era sempre relatado o que seria assim, uma vergonha perder para uma mulher, né? Então, tem sempre essa questão. A gente vê que é sempre um fator de surpresa quando tem uma mulher num festival, num pé de parede. E um fator interessante que eu observei recentemente, já há uns 3 anos acontece com frequência um festival só de mulheres repentistas, que acontece geralmente pelo período do Dia da Mulher, em março. Esse ano foi 5, 6 e 7. E eles estão sendo organizados por homens, mas a gente já teve festivais há algum tempo atrás organizados por mulheres, Maria da Soledade, Minervina Ferreira, que são poetisas. E nesses festivais, eles colocam os homens para iniciar como participação especial, porque é o que geralmente acontece com frequência nos outros festivais, que são majoritariamente masculinos. Quando tem alguma poetisa, é mais comum vê-las iniciando como participação especial do que duelando. É o que eu observei nos últimos anos de pesquisa, né? Então, foi me surgindo esse desejo de estar trabalhando, aí fui conhecendo, fui entrevistando, fui acompanhando o trabalho, e vi a importância que isso tem, e vi como elas são tão capazes quanto eles de produzir e de se narrar, de falar sobre si, porque a figura feminina ela já está na cantoria há muito tempo, né? Como a amante, a esposa, a sogra, muitas vezes com um pouco de uma conotação negativa colocado, com a intenção de gerar um humor, uma interação com o público, porque a cantoria é substancialmente essa relação, cantador e público, né? E tive algumas pesquisas que me abriram, assim, as ideias. No começo foi da professora Francisca Pereira dos Santos e do professor Laércio Queiroz de Souza, que foram as primeiras pesquisas que trouxeram
as mulheres como autoras, como produtoras e como autonarradoras das suas próprias trajetórias, dos seus próprios fazeres, né? Então, dessa forma, eu fui me aprofundando nesse tema e nas produções, e cheguei a alguns nomes aqui que eu gostaria de citar, se possível. Não sei como é que está o nosso tempo. Pode citar. Pode citar. Eu acho importante, a gente tem muitos trabalhos autobibliográficos e livros que trazem muitos nomes masculinos, né, importantes, mas tem elas também. E algumas que eu coloquei aqui, que eu sei que, até meu entendimento, estão atuantes. Santinha Maurício, Mocinha de Passira, Luzivan Matias, Minervina Ferreira, Maria da Soledade, Fabiane Ribeiro, Damiana Pereira, Neuma da Silva, Marcelane Araújo, Graça Pereira, Toinha Brito, Maria Ferreira, Lucinha Saraiva, Luzia dos Anjos, Rafaela Dantas, Yasmin Nunes, Rosinha Alves. Esses são alguns nomes que eu tenho até o momento. Eu acredito até que tenham mais cantadeiras que eu não tenha conhecimento, né? Muito bem. Tem mais alguma questão que você queira colocar? Porque se for para finalizar a fala, eu queria citar uma cestilha da Fabiane. Pronto, você cita, né? Faz a citação, o registro, e em seguida a gente faz aqui uma intervenção. Certo. Só para... Eu acho que você tinha me perguntado anteriormente, né? Se a gente tem mulheres da nova geração atuantes, né? Temos a Fabiane Ribeiro, a Marcelane Araújo. A Yasmin Nunes não tem... Eu acho que ela não tem nem 12 anos ainda, mas já está atuante, é de Quixeramobim. Canta com o pai dela. A irmã dela também está entrando no ramo também. Eu não sei se já está como repentista ou só canção, porque tem... a canção também faz parte, né, dessa performance do repente. E elas estão assim, surpreendendo a todos mesmo, conquistando o público, muito requisitadas mesmo, e enfrentaram menos dificuldades que as outras, né, de uma geração anterior. Porque as outras poetisas, elas lidaram com preconceito da família, tanto tinham preconceito em relação à profissão de cantador, como ao fato delas se colocarem como cantadoras, e às vezes o marido não aceitava, aí chegou a se separar e casou com outro cantador, e eles cantam junto hoje. Outra poetisa que enfrentou um pouco de resistência de cantador não querer cantar com ela, porque era mulher, causar esse constrangimento. As meninas, elas tiveram o apoio dos pais, geralmente foram introduzidas nesse campo pelos pais, e estão aí, desbravando o mundo, né, fazendo poesia. E uma delas é Fabiane Ribeiro, que eu gostaria de citar essa cestilha dela, que eu gravei em 2017 no Maranhão, que é o festival que ocorre anualmente, não está ocorrendo agora por conta da pandemia, mas eles reúnem o país inteiro, na cidade de Teresina, na Casa do Cantador. Geralmente são 4 dias intensos de poesia. Na casa, durante o dia e de noite, no anfiteatro da Praça da Bandeira, que é onde ocorrem as apresentações do festival. E lá na Casa do Cantador, Fabiane disse assim: nós estamos nesta arte firmes, fortes em união, para mostrar a vocês o valor da profissão, mostrando que tem mulheres que sabem tocar baião. É isso. Muito bem, né? Saudações aí para todas, né? Deixar aqui os nossos registros, né? Muito obrigado pela sua presença, participação, ilustre aqui para a gente, né? Demonstrando realmente a garra, né? Determinação de todos os cantadores, né? Em especial neste momento, também participado com você, né? Sobre a mulher, né? A mulher cantadeira. Então, isto é realmente muito louvável a gente ouvir e também apresentar para as demais
participantes que estão aqui acompanhando nossa conversa literária, que pesquisem um pouco mais sobre a temática, né, tão importante. E aí eu gostaria de compartilhar com os senhores e as senhoras, deixa eu só ver aqui uma imagem, né, que é o seguinte: em 2003, este rapaz que está falando, né, Reginaldo Nascimento, lançou o seu primeiro livro de poesias, né, e tem uma prosa bem interessante que eu vou compartilhar aqui para vocês. É o seguinte: olha só a imagem, né, olha só a imagem sendo refletida aí para todos, né, que é justamente eu, aqui de azul, né, com minha família, né, estamos aqui justamente na Casa do Cantador, em Fortaleza, Ceará, né? Nosso amigo Dimas Mateus, seus já 90 e poucos anos, né? Daqui a pouquinho vai estar aniversariando, e a dona Lúcia. E aí, neste dia, né, que foi justamente em fevereiro, né, digamos que estamos comemorando mais um ano, né, do lançamento do livro. Eu cheguei na Casa do Cantador, que eles fazem aluguel do espaço, né? No momento não está fazendo, mas naquele momento estava realizando a questão de aluguel do espaço, e eu cheguei para a dona Lúcia, né, pedindo uma agenda. Dona Lúcia, gostaria de fazer um agendamento, né? Eu já tinha ido ao espaço por conta de um casamento e solicitei o aluguel do espaço. Ah, meu filho, diga a data. Eu disse a data, eu não a conhecia, disse a data e registrou lá a data direitinho, 26 de fevereiro, né, 2003. Aí ela perguntou desse jeito, né? Qual é o evento, meu filho? Aí eu peguei, é o lançamento do meu primeiro livro de poesias. Rapaz, quando eu disse isso, a dona Lúcia olhou para mim: não, eu não vou alugar para você. Eu tomei um susto, né? Como assim? Aí eu não vou alugar para você. Eu vou chamar o seu Dimas. O seu Dimas vai conversar com você. Eu não vou alugar esse espaço para você. Aí eu fiquei encucado, né? Aí, poxa, por que ele não vai alugar? E aí, quando ela foi, vem cá, nós fomos até o encontro do seu Dimas, e aí disse: ó, seu Dimas, esse rapaz aqui, né, seus 18 anos, tá tentando lançar um livro aqui. Eu disse para que eu não vou alugar o espaço para ele. Aí, não, realmente não pode alugar. Aí ela pegou, revelou, né? Nós vamos conceder o espaço, você não vai pagar nada por conta do aluguel estipulado, por conta justamente da cultura, valorização, você é um jovem, então a gente vai dar a nossa contribuição, né? E aí eu fiquei, olha, muito grato, né? Muito, não poderia jamais esquecer essa tamanha gentileza, né? E aí ela me convidou para ir na segunda-feira seguinte, né? Que era a primeira segunda-feira do mês, para que a gente pudesse assistir, né? Ouvir a cantoria, que era todo primeiro, não sei se mudou, mas toda primeira segunda-feira do mês tinha lá os cantadores, né? Se reunia, fazia aquele momento. E aí eu trouxe essa foto para ilustrar, né? Como a gente tem aí guardado nosso sentimento aqui de gratidão, e precisamos sim compartilhar com os amigos. E aqui a foto justamente do dia, e aí eu não poderia deixar de convidá-los, né? Pois, seu Dimas, como o senhor, né, concedeu espaço, eu gostaria que o senhor abrilhantasse o meu lançamento, né? Inclusive, no dia, apresentei hoje minha esposa, né, que era minha namorada, que é uma Cardoso, apresentei, que é minha namorada, né? Ele, rapaz, olha aí, ela está comigo aqui nesse projeto, né? Me colaborou bastante para que eu pudesse vir lançar este livro, né? A Musa Inspiradora, né? Até hoje, graças a Deus. Então, o que aconteceu? Aí o seu Dimas pegou e disse: rapaz, com certeza. Aí ele fez uma bela apresentação para a gente, todo mundo que estava lá gostou bastante, que foi inovador no lançamento do livro com cantoria, né? Foi bem interessante para a época. E aqui um grupo de coral de amigos também, o professor Márcio Regente, né? A Cleide, que é nossa amiga, Leide, aliás, né? E a gente fez esse momento aí, né, de lançamento do meu primeiro livro de poesias, e eu gostaria de estar registrando em homenagem a todos os cantadores e a todas as mulheres cantadeiras. Ótimo. Agora, professor Damasceno, vamos voltar. Daqui a pouquinho a gente já vai anunciar aí as considerações finais. A conversa está muito boa, né, mas daqui a pouquinho a gente vai ter que fazer as considerações finais. Mas eu já coloco à disposição do senhor para a pergunta do nosso amigo Pereira Júnior, que certamente a nossa amiguinha falou, né, Ingrid, sobre a questão da nova geração. E aí eu deixo esse balãozinho para o senhor comentar. Sim, estou vendo.
Bom, primeiro eu quero agradecer a presença do Pereira, não só do Pereira, eu vi aí nos Boa Noites, né, o Pereira Júnior, que é um pesquisador, historiador, acabou de ser selecionado aí para o mestrado em História da UES, pesquisou de jovens do Outran Rocha, no bairro João 23, né, e, enfim, um pesquisador excelente, humano, de raiz. Agradecer também a audiência do Gerardo Cavalcante, aí do município vizinho de Caucaia, né? Outro pesquisador que pesquisa cultura popular, pesquisou o Mangue Beach, foi fazer o doutorado lá no Uberlândia, está aí com a gente agora. Minha irmã, Cleide Damasceno, que está lá na Alemanha e nos acompanha agora. Eu quero agradecer a todos. E queria lembrar, antes de responder ao Pereira, de duas pessoas, né? A primeira é de seu Zanildo Lima, que foi o meu primeiro contato com a cantoria aqui na Grande Fortaleza, morador da Rua 115, aí em Maracanaú, grande ser humano, cantador, foi a inúmeras cantorias na sua casa, presidente da Associação dos Cantadores do Ceará, da qual sou sócio, o próprio Dimas Mateus, né? E de duas cantadoras, ou cantadeiras, né, que eu tive a oportunidade de conhecer. Mocinha de Passira, que eu entrevistei lá em Passira, né, fui lá bater um papo com ela, inclusive fui recebido num regalo que envolvia vários pratos, eu acho que já contei isso para eles, saí de lá sem conseguir respirar direito, né, para continuar a viagem. E Angelita Cantadeira, que infelizmente faleceu algum tempo atrás, mas que era moradora aqui do Conjunto Esperança, né? E frequentei muito a casa dela para conversar com ela. Enfim. Pereira, há um tipo de elaboração, né? Apropriação, para os colegas que não têm costume, né, que não estão dentro da academia, é um conceito teórico oriundo de uma certa corrente interpretativa que dá conta de como as pessoas pegam algumas coisas e transformam em outras coisas. O que é alguma coisa em outra coisa? Como esses meninos muito novinhos, que já são crescidos na cidade, que já têm acesso à internet, que já, sabe, como Felipe Pereira, como Elano Nogueira, né, como o Regis Trindade, aqui de Maracanaú também, como, enfim, tantos desses meninos muito jovens, como eles pegam essa cantoria mais tradicional e como eles traduzem essa cantoria mais tradicional para esses meios de internet, de Facebook, dessa coisa toda que a gente está. Isso é o que o Pereira está chamando de tradução, apropriação, que são alguns conceitos teóricos que são trabalhados. Né? Basicamente, esses conceitos estão dizendo é que existem formas que essas pessoas mais jovens, né, fazem essa transferência de um lugar para outro a partir das suas próprias experiências. Isso é muito legal. Assim, apesar de parecer aparentemente complicado, mas é uma coisa bem simples de entender, e é exatamente com isso que a gente trabalha, né? E o que eles estão fazendo, né, para responder o meu querido amigo Pereira? Eles estão basicamente mostrando que a música, a cantoria enquanto música, que é um aspecto que eu defendi num artigo que eu escrevi, num livrinho que saiu lá por uma editora de São Paulo, de fato, a cantoria nunca foi vista como música, porque parte dos cantadores sempre diz que a cantoria é um acompanhamento, o que importa mesmo é o canto, né? Ela tem um pouco do rhythm and poetry, né? O rap, essa coisa. O rap é um pouco da própria cantoria. Então, a gente vê uma semelhança, né? Uma ligação entre a cantoria, né? E essas expressões muito contemporâneas, que, aliás, são oriundas, né, dos Estados Unidos da América, né, de jovens que colocavam uma base musical, uma música de fundo, e que iam, no início, fazendo versos, e que depois foram
gravando esses versos. Então, vejam como a cultura popular, seja aqui, seja nas suas origens, segundo o Câmara Cascudo, na Península Ibérica, ou mais tardiamente ainda, né, ainda nas Arábias, entre aspas, como essa coisa de um canto, um fundo de música, e alguém improvisando o verso, e alguém cantando o verso sobre essa música, tem força. E como isso aproxima mesmo contextos históricos e sociais tão distintos, como o cantador do sertão nordestino no século XIX, quando a cantoria se estabelece de forma vultuosa, né, assim, esplêndida no Nordeste brasileiro e rompe as cidades a partir do Recife, a partir de Campina Grande, a partir de Fortaleza, e expressões como essa, por exemplo, de New York City, né, como é o caso do rap. Então, esses jovens cantadores estão basicamente trazendo a cantoria dos rincões nordestinos para os rincões das cidades. Eu fiz isso nessa minha obra de franjas. Começam pela periferia das grandes cidades, mas estão nas grandes cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, João Pessoa, Recife, em todas as cidades nas quais andei, encontrei cantadores. Então, tive um Buli-Buli lá em Salvador, aliás, é parceiro do Mocinha de Porto-Cira, tive com Azulão, lá em Deus, na Bahia. Enfim, eu fui vendo essas pessoas cantando nas mais diversas cidades brasileiras, não só as grandes cidades, como as pequenas e médias. E a estratégia dos cantadores foi se preocupar as rádios, né, mesmo, a partir do século, a partir da década de 30, do século XX, eles começaram a fazer pequenos programas. O Assis Chateaubriand abriu as portas dos diários associados para o grande cantador José Alves Sobrinho fazer o primeiro programa de rádio numa capital brasileira, né, no Recife. E ele já fazia de forma ensaiada em Campina Grande. E depois disso, todos os cantadores começaram a fazer programas. Então, eu tive contato com Chico Mota, em Caicó, no Rio Grande do Norte, que tinha um programa, quando eu entrevistei ainda em vida, em 2011, ele tinha um programa que ele começou em 1960. Né? Dos anos 60 até 2011, um programa longevo, né, que está com a cantoria. Então, os cantadores, eles têm essa estratégia. A cantoria foi minando os espaços da cidade. E hoje, a estratégia dos jovens cantadores é minar os meios virtuais, né? Eles continuam fazendo o que aprenderam com esses cantadores das gerações anteriores. Então, Regis Trindade está aí, Raulino Silva, grande cantador que eu fui entrevistar em Campina Grande, né? Mas que já se pode dizer que é daqui. Raulino é um cantador que é o Brasil inteiro, maravilhoso, tem uma verve poética afinadíssima. Enfim, eles estão aí fazendo programas de rádio, fundindo, fazendo o que a Lúcia Stella chama de cura das mídias, né? Eles fazem um programa na rádio, transmitem no Facebook, e está no YouTube, e está no Instagram, e tem redes no WhatsApp, eles integram essas redes. A partir dessa integração das redes, que são eminentemente comunicacionais, eles conseguem ampliar o seu público, de um modo que tanto o cidadão que mora lá em Itauá, cidade de Jonas Bezerra, escuta, como o cidadão que está no interior do Rio Grande do Sul está escutando pelo Facebook, como o seu programa, meu amigo Reginaldo, está aí agora recebendo comentários de gente, né, da Alemanha, enfim, do Brasil inteiro, de seus amigos da poesia. É isso que está no cerne dessa cultura popular, né? Uma forma de profusão, né? De fusão, de irradiação. Para você ver como a cultura popular é rica.
O Cazuza chamava isso segredos de liquidificador, aquela coisa que você fala no ouvido e bate, 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 ganha um mundo de pessoas que estão compartilhando contigo aquilo. É um pouquinho. Quisera Exatamente. os nossos livros e artigos, Ingrid e Reginaldo, tivessem essa sorte, né? Professor, a gente fica aqui muito, né, muito feliz nessa sua apresentação, né, e da Ingrid, enriquecendo ainda mais aqui o nosso projeto, que é justamente isso, para a gente divulgar através das mídias digitais, né, as novas, né, digamos assim, reformuladas mídias digitais, para que a gente possa compartilhar realmente cultura, né? E o programa Conversa Literária, para que você que está hoje acompanhando pela primeira vez, que já vai se inscrever no nosso canal no YouTube, Reginaldo Nascimento Poesias ao Ar, também deixar aqui nosso Instagram, né, Reginaldo_Poeta, né? Você vai poder compartilhar conosco e participar desse projeto que é Compartilhar Cultura. Então, professor, fazendo só ressalva que a nossa conversa literária surgiu justamente, vai fazer agora um ano, né? Agora no finalzinho de março, e foi justamente no início da pandemia. Para quem não sabe, ainda não conhece o projeto, a gente começou divulgando poesia, né? Está aqui meu primeiro livro de poesia, né? O Começo de um Poeta. E aí eu mandei para alguns grupos do WhatsApp, algumas pessoas, uma poesia e dizia, olha, nós estamos com um projeto nesse momento de isolamento social, né? Se você deseja um minuto de prosa e de poesia, envia um WhatsApp para mim que eu te respondo com poesia ou com um minuto de prosa. Então, isso tomou uma proporção que a gente resolveu fazer aqui, né, através do canal do YouTube, no Facebook e no podcast, compartilhando experiências com professores, cantadores, tivemos músicos, médicos, escritores, enfim, diversos, né, autores, diversos atores dessa ciência, né, que a gente, digamos assim, para que a gente possa tocar no coração daquele jovem que está passando ali pelo Facebook, pelo Instagram, de repente viu Conversa Literária, eu vou ver o que é que esse pessoal aqui está conversando, e aí a gente traz essa nova roupagem da Conversa Literária. Mas eu vou passar aqui a palavra para os dois, né, para que a gente possa aí já fazer nossas considerações finais, né, já que nosso programa tem um tempo para a gente poder, né, fechar a nossa programação. Eu preciso também, né, agradecer a presença aqui do nosso amigo, cadê aqui, que já esteve conosco em outras programações, inclusive participou também da Conversa Literária, César Ribeiro, lá de Meruoca, não é isso, César? Está aí, guarda do esporte social. Ele está aquele boa noite, interessante o tema de hoje, histórias legais. Ingrid, por gentileza, faça as suas considerações. Bem, eu só quero agradecer a oportunidade, né, de estar expondo essa temática, agradecer ao professor Damasceno, a você, a todas as pessoas que estão assistindo, os meus amigos também, que eu não vou citar porque eu não quero esquecer ninguém. Eu sei que tem muita gente aqui, e é isso mesmo, só agradecer a oportunidade e torcer por dias melhores para todos nós, né? Perfeito. Professor Damasceno? Olha, eu queria, na medida que você foi falando, lembrando de umas coisas, eu puxei aqui atrás de uma parte aqui da minha humilde biblioteca, eu queria terminar lendo 3 poemas, né? O primeiro vem dessa obra que eu herdei da biblioteca do meu pai comprou isso, Ceará Rindo, do Plauto Cunha, filho do Quintino Cunha, um poema chamado A Rosa do Cume. Esse eu acho legal porque tem essa coisa do Ceará Rindo, que ficou muito conhecido nos últimos anos, é uma coisa muito anterior, e essa verve, esse humor cearense, que às vezes é um pouco preconceituoso, um pouco, né, pesado, não foi sempre assim. Vejam esse poema, A Rosa do Cume. No alto daquele cume, plantei um pé de roseira. No mato, no cume cresce, a rosa no cume cheira. Quando cai a chuva fina,
Salpicos no cume cai, lagartos no cume entra, abelhas do cume sai. Quando cai a chuva grossa, a água no cume desce, flores no cume cria, a floresta no cume cresce. Quando vem romper na aurora, no cume volta a alegria, e torna a brilhar depressa o sol que no cume ardia. Essa é a verve da cultura popular. Um outro é do José de Carvalho, assim, que é muito o Matuto Cearense e o Caboclo do Pará, né? E aí pega um trechinho. Certo doutor nos sertões, de um matuto vendo mal, deu-lhe 2 injeções de droga mercurial. Hoje a minha mãe tomou a vacina da Covid. Quando ia dar a terceira, pôs-se o matuto a gingar, negando a parte traseira a seringa de injetar. Mas o doutor precavido lhe observa maneiroso. Não se faça desmorecido, você que é tão corajoso. Retire o medo da ideia. Medo, doutor, não me ataca. É o diabo da bunda véia que já está ficando veiaca. E para terminar, essa sim, dos irmãos Silva, 2 jovens cantadores do Rio Grande do Norte que moram em Iguatu, justamente porque se deslocaram para fazer programas de rádio, participar da vida poética já com Jonas Bezerra, que eu tive o privilégio de entrevistar na Casa do Cantador. E essa, para fechar o que eu penso da nossa cultura, do que pensamos, do que fazemos. Dizem eles, nossa dupla não nega atenção para quem tem intenção de escutar e não tem falta de canto, porque não tem quem nos negue um canto para cantar. Nossa dupla faz mágica sem magia, criação toda vez que o verso cria. E onde a gente não for com cantoria, ninguém vai com cultura popular. Agradeço enormemente o convite, meu amigo Reginaldo. É uma satisfação dividir tela com minha querida amiga Ingrid e compartilhar o que a gente sabe com as pessoas que têm interesse nisso. Muito, muito, muito obrigado. Nós que agradecemos, né? Ingrid, que também aceitou o convite, né? Obrigada também. Todas as pessoas queridas que estão assistindo, que sabem quem são. Ótimo. E você que deixou aqui registrado seu comentário, o balãozinho já se conectou aqui na tela, né? Dos demais, a gente agradece a participação da conversa literária, a participação do professor Damasceno, que eu aqui fico aqui vibrando ao altar, né? A sentar ali naquela cadeirinha saudosa, cadeira da UES, né? Participar novamente aqui dos clínicos, né? Passar todo esse momento de pandemia, se Deus quiser, a gente poder estar compartilhando novamente. E uma das situações, professor, quando concluí, né, o curso de História, o senhor foi um dos maravilhosos professores de lá, né? A Ingrid participou também em algumas disciplinas, né? Tive o prazer. E aí eu saí, aí eu peguei a conversa com minha mãe e disse, ó, minha mãe já tinha falecido, eu disse, ó, eu nasci para fazer História. Então, como amigo historiador, só agradeço a todos vocês pela presença. E daqui a pouquinho tem um giro cultural. Foi, não, professor? Eu sou suspeito para falar de história, mas você fez uma provocação que eu não posso deixar em branco, né? Eu optei por história, mesmo rompendo com parte da minha família, que queria... Meu pai era advogado, o povo queria que eu fosse advogado, e eu rompi com minha família por amor, pelo mais rotundo, mais cego, mais absoluto amor que eu tenho pela história, como até hoje. Ainda que os meandros da história sejam cavernosos, cheios de pessoas, né, complicadas, mas a história é absolutamente fascinante, absolutamente fascinante. Quem não conhece história, deveria conhecer. Ela amarra pelo pé. É verdade, professor. Com certeza. Professor, forte abraço. Né? Daqui a pouquinho a gente fala aí nos bastidores virtuais. Muito obrigado. Boa noite, professor Damasceno. Boa noite, Ingrid. Até mais. Boa noite. E você que ainda está acompanhando conosco a conversa literária, né? O professor Damasceno, a Ingrid, que já está, né, se despedindo aqui da nossa conversa. Eu tenho ainda
na nossa programação a participação do amigo, né, com um poema, um trechinho do poema, que está sendo também compartilhado no Giro Cultural, isto mesmo. Mais alguns minutinhos para a gente poder fechar a nossa conversa literária. Meio do mato, bem dentro do nada, distante de tudo, também da estrada, havia um palácio que as cifras não compram. Por cima cavacos, por baixo escombros. Hoje moro muito bem, tenho mais do que se espera para alguém de origem simples como eu. Todavia deu saudade da tapera, não sei esquecer, mesmo tão distante. Contos de matins e de lobisomens, fogueiras e a lua entravam em cena. Não tinha TV, mas era um cinema. Hoje moro muito bem, tenho mais do que se espera para alguém de origem simples como eu. Todavia deu saudade da terra. É isso aí, o Giro Cultural. Hoje nós tivemos aqui a presença do nosso amigo, a Guarda Municipal de Belém do Pará. Olha só, ele já esteve conosco na conversa literária. Então, forte abraço a todos. Agradeço aqui pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vale a pena conferir as demais conversas e participar conosco. Conversa literária, cultura, diversão e arte. Agradeço a todos pela presença, pela sua audiência. Tenham todos uma boa noite e lembre-se, cuide-se, vacine-se, aquele que tiver disponibilidade, tiver dentro da prioridade, possa fazer para que em breve nós estejamos todos reunidos mais uma vez. Forte abraço, até a próxima, se Deus quiser.